Hoje no estúdio conosco aqui no Valor Entrevista, Lauri Kramer. Ele é pré-candidato ao Legislativo da cidade de Gaspar e hoje vocês terão a oportunidade de conhecer a história dele. Seja bem-vindo ao Valor Entrevista mais uma vez. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Obrigado, Alain. Uma satisfação estar contigo aqui, né? Bater um papo aí, para a gente conversar um pouquinho sobre o assunto do momento, né? Que é política aí, para as pessoas também conhecerem um pouquinho mais da gente. E também, claro, parabenizando aí o teu canal, o teu trabalho aí, uma visibilidade muito boa aí para o município, e acredito que muitas pessoas têm já se espelhado e olhado com muito carinho o teu trabalho. Então, nós chegamos a 7 anos de trabalho, são 1000 entrevistas realizadas e nós contamos histórias reais e inspiradoras. Damos oportunidade para pessoas da nossa comunidade estar aqui conosco, se apresentando. Hoje, por exemplo, o Lauri, vocês vão ter a oportunidade de saber o bairro que ele mora, se é pai, se não é pai, a profissão dele, amigos, a questão religiosa também, que é muito forte na vida dele. Meu irmão, vamos começar falando do bairro que tu mora, né? Ok. Como é que é morar neste bairro, que é o... Coloninha. Coloninha. Bairro Coloninha. Olha, Alain, eu vou só te contar um fato que aconteceu comigo no sábado, por exemplo, né? Sábado, 5 horas da tarde, eu trabalho, eu sou porteiro ali, acho que muita gente também já me conhece, ali na portaria da Associação da Lince. Eu já trabalho ali há 2 anos e meio, mais ou menos, representando a empresa Félix Alarme. E eu indo para o trabalho no sábado, às 5 horas da tarde, e o meu trabalho ele fica a uma distância de mais ou menos 600 metros ali, da minha casa, onde eu moro, no meu trabalho. Você vai a pé. Tenho a opção de a pé e a opção de bike. O fato é que não depende de carro para ir trabalhar. Certo. Né? E isso também já é algo muito bom. Claro. E aí eu indo trabalhando e analisando. Então, naquele momento, primeiro, eu vi o moço do lado da rua passeando com o cachorro. Eu vou um pouquinho mais para frente e eu vejo a molecada na rua, batendo uma bolinha. Isso na rua, tá? No asfalto, jogando bola. Eu vou um pouquinho mais à frente e eu chego do lado direito, eu vejo uma igreja com um grupo de jovens na frente da igreja. Legal. Eu vejo do lado esquerdo um campinho, que é o parquinho, a piazada, a molecada batendo uma bolinha. Eu vou 300 metros para frente, eu chego perto do meu trabalho, eu vou a 50, eu chego na rodoviária, eu vou mais 100 metros, eu estou no mercado, e eu vou mais 150 metros, estou na igreja. Então, assim, hoje eu tenho, assim, com muito carinho, orgulho de falar que é centro, é um dos melhores bairros, se não o melhor, de Gaspar. É um bairro top. É claro que todos os bairros ainda têm seus problemas e precisa ser melhorado. Sim. Mas morar ali realmente é uma satisfação, é muito bom. Pessoas, é um bairro que é limpo, dá para ver que as pessoas são educadas, as pessoas elas cuidam, né? Então isso também é muito importante, porque claro, tem lugar que você não pode, infelizmente, falta de cultura, de educação, as pessoas vão passando, vão jogando lixo na rua, não se importa com o rapaz que é gari, que junta, que joga o lixo, né? Porque não é meu trabalho, não é minha função, então eu chego e largo e faço o que eu quero. Não é assim que funciona as coisas. Não é. As coisas, toda ela tem se eu ajudo você, automaticamente você também vai me ajudar. Claro. E quando a gente se ajuda, todos chegam num patamar de nível de qualidade boa para todos. Exatamente. É assim a minha maneira de ver as situações, entendeu? O teu bairro eu acho muito especial, uma coisa que eu admiro bastante, que são empreendedores, né? Então você tem ali diversos empreendedores, um bairro pujante, um bairro, como o Lauri falou, é muito próximo do centro, saída também para a região de Blumenau, então um bairro sensacional. Nós temos muitos seguidores lá. Top. Uma coisa também que eu quero compartilhar com você que está nos assistindo é sobre a tua família, cara. Você é pai? Sim, eu tenho 2 filhos. A Isabel tem 21 anos e tenho o Samuel, que tem 14 anos. A tua filha tem 21 anos já, 21 cara? anos já. Passa o tempo... Ela é de 2000
3, né? Então passo o tempo rapidinho. Meu Deus, eu Faz dei 20. aula pra filha O dele. cabelo tá branqueando o cabelo aqui. E tu tá com que idade? Fiz 52 agora em julho. Muito Olha bem só. vivido, agradecido a Deus por tudo que aconteceu na minha vida. E se tivesse que mudar alguma coisa, não mudaria nada, porque eu acredito que tudo é um aprendizado, né? E quando você passa... Eu digo sempre assim, que você aprende muito mais quando você passa por momentos difíceis do que quando você passa por momentos bons. Exato. Porque no momento bom, às vezes tu errou, mas quando você está no momento bom, você nem prestou atenção no erro. Mas no momento ruim, onde você errou, você vai analisar, e aonde você errou, você vai focar e vai não tentar errar mais. Você vai tentar corrigir e não mais errar onde você errou, mas sim corrigir, e com isso a gente acaba crescendo. A gente acaba crescendo no momento difícil. É claro que se eu pedir para você, você não vai querer passar por um momento difícil. Sim. Eu também não. Não é uma escolha. Mas a vida proporciona momentos bons e difíceis, e eu acho que a gente tem que aprender a conviver com os dois. Exatamente. Com os dois. A gente cresce e evolui demais no momento de dificuldade. Faz parte do jogo. Cara, eu quero abrir um parêntese aqui para falar da tua profissão, cara. Você é vigilante, é isso? Isso, eu sou, na verdade, o pessoal chama muito de vigilante, o que também pode ser associado, mas é porteiro, né? Eu sou porteiro hoje da empresa Félix Alarme. A Félix Alarme ali na direção do seu Francisco, né? Até se ele assistir aí, a gente aí com certeza vai assistir, manda um abraço aí para Félix, para todos os colaboradores, os familiares, né? E é uma satisfação, porque é uma empresa que valoriza o funcionário, né? Valoriza o trabalho da gente, valoriza o funcionário. E eu estou ali já 3 anos e meio, né? E graças a Deus desempenhando um bom trabalho ali. É uma profissão legal, cara. É boa. Como é que é o teu dia a dia? Tu trabalha de que horas a que horas? Eu trabalho 12h36 à noite, né? Tem 12h36 que é um dia sim, um dia não, que é de dia. Você pega às 6 da manhã e vai às 6 da tarde. E tem 12h36 que é das 17h30 às 5h30 da manhã, que é o meu caso, à noite. Então ali, na Lins, por exemplo, ali, ele é muito bom porque você tem visibilidade. Entendi. Entendeu? Então, hoje, eu ali do meu bairro, ali, aquela região ali, praticamente todas as pessoas já me viram, me conhecem. Eu não conheço todo mundo, não conheço nem 10%, mas as pessoas já me te conhecem. viram. Né? Já vem falar com eu te vi na portaria, outro dia eu falando na igreja com um dos irmãos, um dos amigos lá na igreja, eu tinha visto ele na igreja aquele dia, mas eu não sabia que ele me conhecia do meu trabalho. Pois é. Ele disse, eu já te vi lá, já te vi trabalhando. Então, isso é um caso, mas existem muitos casos que as pessoas me conhecem dali por causa da visibilidade. Então eu estou ali, eu estou cuidando do pessoal que joga futebol, ali tem a academia, ali tem o restaurante, tem a lanchonete, tem as festas de finais de semana, que são 3 ou 4 festas, meio que sexta, sábado e domingo. Né? E eu tô no meio, estou interagindo, estou olhando, estou cuidando, estou fazendo amizade. Ao mesmo tempo que estou trabalhando, eu estou me divertindo. É mais ou menos assim que funciona o meu trabalho. Que bom, né, cara? Que bom. E quanto a amigos, cara? Tu é de Gaspar? Não, eu nasci em Anchieta. Anchieta, cidadezinha perto de Campoerê, São Miguel do Oeste, assim, para se localizar mais, perto de São Miguel do Oeste. Vivi com meu pai, com minha mãe, até os 19 anos, uma vida muito simples, uma vida humilde, limitada de muitas coisas, na roça. Boa, até os 10, 11 anos não conhecia o que era energia elétrica, então trabalhando com o pai, com a mãe. Depois aí o meu pai fez uma compra vendeu lá e comprou em Dionísio Cerqueira. Então até 19 anos morei em Anchieta. E com 19 anos então vim com meu pai morar em Dionísio Cerqueira, continuei trabalhando na roça, lá na agricultura. Eu sou o mais velho de 6 irmãos, né? Eu sempre digo para os meus irmãos que eu tenho erros e tenho acertos, e como eles vêm depois, eles podem se espelhar nos meus erros e nos meus acertos. Né? Então, quando eu até brinco, muitas vezes com eles assim, porque eu sou o mais velho, eu fui o primeiro que casei, eu fui o primeiro que tive filhos, né?
fui o primeiro que fiz as coisas certas e fui o primeiro que fiz coisas erradas. Então, assim, antes de alguém falar alguma coisa, eu sempre digo, espera, a vez de vocês vai chegar. Exato. Né? Então, eu estou na frente e a gente vai servindo também como exemplo nesse sentido também familiar. Aí fiquei mais 5 anos lá e com 24 anos eu vim para Gaspar. Então, aí você 25 anos aqui. Você chega em Gaspar aos 25 anos, nesse período todo, muitos amigos você fez aqui? Olha, a rede de amizade ela é grande. Porque hoje não é mais só aquela questão de você... Porque uma vez que eu falei para você antes, lá na vida na roça, você conhecia 3, 4 famílias, 5 ali daquela comunidade que você vivia ali. Sim. Mas hoje em dia não. Hoje tem as redes sociais que ela espalha o teu nome, a tua pessoa, para o estado, para o Brasil inteiro. Sim. Só que são amigos, entre aspas, que estão ali, amigos nas redes sociais. Conhecidos. Conhecidos, tá nas redes sociais, mas que você passa na rua, muitas vezes não te olha na cara. Isso é uma coisa que, da minha parte, eu acho errado. Mas, enfim, aquela pessoa... Eu já passei por isso. Eu tenho um seguidor que, quando eu passo, ele até olha assim, às vezes, mas a gente não culpa, porque assim, né? A gente sabe que é tudo muito corrido, né? Então... Mas eu agradeço aí as pessoas que seguem o nosso trabalho. E é comum, cara. A gente acha, assim, pessoas na rua que conhecem a gente, às vezes não estão num dia bom, não querem falar, sabe? Sim. Mas faz parte do jogo. Então, nesse período todo, você tem muitos conhecidos. Isso. Amigos, então, porque amigo ela é uma palavra... Mas você tem amigos? Dá para contar na mão? Tem. Tenho amigos, assim, que tem alguns que... Tem aqueles que é até mais confiável do que o próprio parente, né? O próprio parente, o próprio irmão. Né? Mas essa questão de amizade, tem aquela música do Roberto Carlos, que diz que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. E é uma verdade. Porque amigos de confiança que você pode confiar é poucos. Praticamente não existe essa... de você ter um amigo que você pode contar. Eu passei por um momento difícil agora, de 3 anos para cá, e eu pude conhecer mais ou menos quem é amigo e quem não é. Sim. Quem é colega e quem não é, quem está junto e quem não está. Né? Mas mesmo assim, em termos de amizade, de conversa com a pessoa, conhecimento, a gente tem bastante. Isso, assim, são muitos, graças a Deus, sabe? Eu quero abrir um espaço agora para perguntar para o Lauri sobre a religião, né, cara? Você é muito envolvido aí com a igreja. Me fala sobre isso. Então, quando eu morava em Dionísio Cerqueira, morava com meus pais, eu participava lá, porque eu toco violão, eu canto, toco violão. Então lá eu já estava envolvido com o pessoal da comunidade lá. Quando vim para cá, que aí eu me tornei evangélico, né? E graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, porque eu comecei a ler a Bíblia, me espelhar na Bíblia e nas histórias da Bíblia, eu pude trazer muitos exemplos na minha vida, e algumas coisas eu procuro colocar em prática hoje no meu dia a dia, do que a Bíblia fala sobre os ensinamentos de Jesus, né? Muito principalmente sobre os ensinamentos de Jesus para mim. É claro que eu, como pessoa, como humano, eu sou falho e eu não vou conseguir cumprir. Tem muita coisa que eu não consigo cumprir, porque a gente é falho. Você sabe disso, é humano, a gente erra. Mas a gente tenta ter um padrão. E aí eu passei a congregar, fazer um trabalho mais vistoso. Eu conheci a palavra e me batizei na igreja quadrangular, que é do pastor Lourival, aqui de Gaspar. E aí depois parti, então acabei passando para a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus foi então onde eu fiz todo um trabalho de 10 anos na congregação da Coab, né? Cheguei a trabalhar com jovens, cheguei a ser segundo pastor da congregação, casei, né? Na época nessa congregação, e depois aí cheguei a ser pastor, a dirigir, eu digo pastor local, dirigente local da igreja, 3 anos da igreja do Arraial, isso pela Assembleia de Deus. Aí, com os últimos acontecimentos da minha vida aí, né, ali eu consegui, a gente falando sobre amizade, um bom laço de amigos, de conhecidos e de amizade, mas hoje eu congrego na Igreja Assembleia de Deus Herdeiros do Reino, que é um ministério que tem aqui em Gaspar, que pertence ao pastor Miguel Rios. Então eu congrego hoje ali com ele. É uma satisfação.
porque hoje a gente tem visto também o que a direita ela valoriza. O PL, a direita, e também vindo, é claro, do melhor presidente que teve até hoje, que talvez nunca tenha, a não ser que seja ele de novo, que é o presidente Bolsonaro. É o meu ponto de vista. É o meu ponto de vista. Eu acho que ele foi o melhor até hoje e eu acho que não vai ter outro melhor que ele. E o que a direita valoriza? Deus, pátria, família, liberdade. Então, hoje, são princípios que estão sendo muito atacados pelas ideologias de esquerda, do socialismo, do comunismo. Então, principalmente a família. Eu tive um problema com minha família, mas isso não quer dizer que eu vou deixar de defender os valores cristãos. E os valores cristãos, se você for ler a Bíblia Deus, quando criou o princípio de todas as coisas, ele criou a família. Uhum. Macho e fêmea, o homem e a mulher, para serem amigos, para serem companheiros, e ele disse ide e multiplicar. Então, a família é o centro de tudo, porque se não existir família, não existir uma família alicerçada, não vai ter igreja, não vai ter escola, não vai ter... Quer dizer, todo o princípio parte da família, né? Então, hoje, eu sou evangélico já há 28 anos, né? Digo isso com muito orgulho, respeito todas as religiões e opiniões, né? E até sento e debato com quem quiser sobre religião e sobre a Bíblia, e jamais vou ficar inimigo de alguém por causa disso. Sim. Só que eu tenho a minha visão diante das coisas que eu aprendi na Bíblia, a minha personalidade e os fatos de ver as coisas, né, biblicamente, e é esse os costumes que eu defendo. Deus, pátria, família e liberdade, que eu acho que se um homem perder isso, ele não tem nada. Pessoal, a gente está conversando com o Lauri Kramer, aqui da cidade de Gaspar, pré-candidato ao Legislativo da cidade. E nós vamos para o nosso segundo bloco para abordar um outro assunto importante, que é uma paixão dele, que é a política. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua audiência. Não sai daí, já voltamos. Começando o segundo bloco de um papo sensacional aqui com o Lauri Kramer, aqui da cidade de Gaspar, hoje fazendo presença novamente. Nós tivemos um papo em 2020, ele foi candidato em 2020. Isso. E agora ele está no cenário político novamente, se apresentando à comunidade. A comunidade cresceu e, claro, como nós fazemos aqui um papel importante de mostrar a você que está nos assistindo quem são as peças nesse tabuleiro político, hoje a oportunidade é do Lauri. Lauri, antes de entrar na política, você trabalhou com vendas. Você tem essa experiência de vendas também, cara. Isso te ajuda, né? Certo. Eu tive uma experiência de vendas durante 5 anos, mais ou menos, que eu trabalhei até, inclusive, hoje, porque eu comecei ali em 2007 e, na verdade, não foi 5 anos, não. Porque daí eu trabalhava tanto... nas firmas, né, como daí as vendas por fora. Entendi. Que era um serviço autônomo, assim. Sim, né? Sim. Então foi de 2007 a 2012. Então hoje tem, às vezes as pessoas me veem, né, falando sobre amizade que a gente estava falando antes. Sim. Então hoje aquelas criancinhas de 2007, 2012, né, cara? Eu também já faz mais de 10 anos, 12, 13, 15 anos. Não são mais criancinhas, eles estão grandes, só que eu não conheço eles. Mas eles me veem, eles me conhecem. Sim. Então é outra questão que a gente falou sobre o conhecimento de pessoas. Conexão com pessoas, né? E é verdade, né, cara? Você imagina, você trabalhou em 2010, por aí? De 2007 a 2012. Então, a galera dessa época já está com 18 anos de idade. E eu vendia... Para quem ainda lembra, as pessoas que vão ver a nossa entrevista vão lembrar que eu vendia aquele iogurte, era o PET de 2 litros na época. Então, nossa, Gaspar em todos os bairros ficou me conhecendo, a molecada da época, as pessoas, as famílias. Teve um período que também trabalhei um pouco com a DL Core, como representante também. Sim. Um período, alguma coisa de padaria também, mas não muito, né? Mas tive essa experiência também, uma experiência que também... serve para a vida da gente, né? Vida profissional, para a vida pessoal, claro. Crescimento, tudo serve como aprendizagem. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta importante, cara. Por que política? É um propósito teu? Por que tu resolveu novamente entrar no cenário político? Então, a gente comentou antes sobre a questão de religião, o fato de eu ser evangélico e me espelhar muito
no que a Bíblia nos relata, dos fatos, do que a Bíblia conta, os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, enfim. Então eu vou ler aqui, né, com a tua permissão, é claro, eu vou ler aqui um provérbio. Está lá em Provérbios, foi escrito pelo rei Salomão. Né? Então ele escreveu o seguinte provérbio, no capítulo 19, o versículo 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, certo? Então esse é um provérbio de Salomão. E também Isaías, no capítulo 55, versículo 9, lá no Velho Testamento, diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, a diferença do que nós pensamos e daquilo que Deus muitas vezes quer para nós é infinito. Ela não tem fim. A gente não consegue medir. Medir, exato. A gente não consegue medir. Então eu acredito assim que a minha vida na política ela tem um propósito, tá? Tem um chamado, tem um propósito. Por quê? Eu estava com uma vida estabilizada. Eu tinha uma vida ali com 49 anos. Eu cheguei, estava com a minha família, tinha a minha casa, tinha conquistado tudo aquilo que um homem planeja. Você como homem, como o sonho americano de família, o você carro, sabe. a casa, a profissão, a família, os filhos. Esse o homem pode ter muitos defeitos, mas isso é o que um homem planeja para a vida dele. Aí o Lauri resolveu botar tudo isso em jogo, indo para o universo político, porque assim, não é fácil, né, cara? Porque na verdade não fui eu, se chegasse para mim, não. Foi um chamado. Tu quer escolher, deixar isso aqui e quer seguir a política? É claro que eu não ia seguir a política. Claro. Só que, como eu falei para ti, como existe um propósito de Deus, eu acredito que na minha vida, na política, então eu creio que foi Deus que me direcionou para esse propósito, na política. Porque eu sou um cara que sou assim, ó, embora às vezes limitado, às vezes com problemas, mas eu sou... Eu vi ontem um comentário do nosso pré-candidato, o candidato, né, ao executivo de Gaspar, do Paulo Queiroz, sobre ajudar as pessoas. Né? Então eu sou um cara altruísta. Eu gosto de, se eu puder fazer algo para alguém, eu faço. Tem tantas pessoas que estão necessitadas, tantas pessoas que precisam, às vezes, de alguma coisa, né, limitadas, outras enfermas. A gente não tem muita coisa, mas a gente tem saúde, a gente tem o trabalho da gente, né? E aí isso também chama-se sobre a empatia. Sim. O que é empatia? Eu estou bem, mas eu gosto que as pessoas que estão ao meu redor também estejam bem. Entendeu? Isso se chama misericórdia. E daí eu volto uma vez mais a bater na tecla sobre o nosso ex-presidente. Ele saía, nas viagens dele, ele ia muitas vezes dormir lá no quartel, muitas vezes ia comer o pastelzinho lá na esquina, para não gastar dinheiro público, porque o dinheiro público ele precisa ser deixado para ajudar as pessoas nas necessidades que as pessoas precisam. Sim. Né? As pessoas não podem ficar na fila do SUS esperando para a cirurgia 1 ano e meio, 2 anos. Quando se trata de saúde, tem que ser uma coisa que é a prioridade, tem que ser para já, tem que ser uma coisa que tem que ser feita, as pessoas não podem ficar esperando. Assim é a saúde, assim é o transporte público, assim é a educação, assim é a mobilidade urbana. Né? Então, eu vejo assim, que está se levantando um grupo de políticos com uma mentalidade diferente no Brasil. Porque chega o Santiago, de pessoas de entrar e querer pensar só no seu umbigo e só no seu bolso. Sim. A gente tem que parar de eleger esse tipo de político que está aí há tanto tempo, né? Tanto tempo no cenário político, e a gente vê os caras só puxando para o lado deles e não tem um carinho pelas pessoas, não é altruísta, não tem empatia, né? Então a gente precisa de políticos que estejam voltados para as necessidades do povo, da população, e não que pense só no seu próprio umbigo. Outra vez, eu estava olhando, daí quando a gente entra na política, tem coisas que a gente vai conhecendo e você vai ficando indignado. Porque na verdade é revoltado. Porque eu vi uma situação aí de um ex-governador, não vou falar o nome porque, né, mas as pessoas, que eles na surdina,
Eles foram lá e pediram, conseguiram aumentar um salário de um benefício que eles têm enquanto eles eram governador. Então eles têm esse abono que eles recebem da época que eles eram governador, certo? Isso é um abono vitalício que ele não é ilegal, mas é imoral. Muitos que estiveram na cadeira de governador recebem meio que uma aposentadoria. Eu até não sei se isso ainda está em vigor, mas era assim. Eu acredito que está em vigor porque eu acabei dando uma reportagem sobre isso, que eles aumentaram o valor. Mas só que tem uma coisa, tem gente que ainda está na vida pública, tem gente que ainda está na vida política. E recebe. Inclusive um é senador, ele ganha 41 mil por mês e mais todos os benefícios, auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio gasolina, auxílio restaurante, que só os auxílios dos caras passam de 300 mil. Aí. E daí mais essa aposentadoria especial em cima. Quer dizer, um cara desse, até quando ele pensou no povo? Não pensa, né? Mas também tem um lado do povo. Eu concordo com tudo que o Lauri falou. Mas o povo também não quer... Sabe? Eu estava saindo para votar em 2020 e eu voto aqui na Ferandina. Certo. E eu desci do carro, um casal de amigos atravessou a rua, me deu um abraço, olhou para mim e falou assim: "Ô, professor, tudo bem? Como é que o senhor está? Em quem que eu voto?" Porra, no dia da eleição, o cara me perguntando em quem ele ia votar. Eu falei: Jesus do céu. Eu dei o cenário na cabeça dele. Não sei o que aconteceu, mas o que acontece? O povo brasileiro, infelizmente, ele realmente está em berço esplêndido, está dormindo assim, ó, há 500 anos, porque o país é do povo, o povo não entende isso. Mas tirando meu desabafo, vamos voltar para o nosso vídeo aqui com o Lauri. Cara, e por que o partido que você está hoje, o PRD? Antes de entrar nessa questão, eu só quero pegar mais um ganchinho do que tu falou ali sobre o povo. Por que pessoas, muitas vezes, elas têm essa dúvida de votar? Primeiro, porque não quer se envolver com política. E tem uma frase que diz assim, que para aqueles que não gostam de política, é bom saber que eles são governados por quem gosta. Exatamente. Então, seja ruim, seja bom, eles são governados por eles. Exatamente. E segundo, quer comprar briga dentro de um grupo de família ou qualquer coisa, é você botar sobre política. Porque daí todo mundo já chuta o balde, todo mundo já xinga porque não quer saber. E é errado, né? Claro errado, que é errado. Porque daí a gente não sabe, não conhece quem qual é a ideologia de esquerda, não conhece qual é a ideologia de direita. Eu vou votar no cara porque o cara é aqui do meu bairro, porque o cara é um cara bom. Eu discordo disso. Eu acho que a pessoa tem que votar naquele que representa melhor. Por exemplo, você vai votar em mim, por quê? Você está escolhendo um cara que você não está lá, mas você está escolhendo um representante teu que está lá levando a tua voz. Então, eu não sou contra votar no vereador do bairro, mas só que a questão é a seguinte: será que esse vereador do bairro está preparado? Ele pode defender um projeto? Né? E outra coisa, o vereador do bairro é importante. Por exemplo, agora no Campinho, eu vi na Associação de Moradores lá, que está precisando de areia lá no Campinho. Então, o vereador do bairro, para isso ele é importante, porque ele pode chegar, o pessoal do bairro chega, consegue para nós um caminhão de areia? Sim. Ele vai nas pessoas que têm influência e ele vai conseguir trazer o caminhão de areia. Para isso é importante ter o vereador no bairro. Só que não é tudo, porque o vereador ele vai fiscalizar principalmente o executivo e como e onde está sendo aplicado o dinheiro público. Se eu sei que o dinheiro público está sendo bem investido, bem aplicado, eu sei que a unidade de saúde dos bairros mais distantes até os bairros do centro, as pessoas vão ser atendidas. Claro. Né? As pessoas não vão, como eu já ressaltei antes, não vão esperar o dia inteiro para ser atendido e vão para casa sem atendimento, porque eu conheço pessoas que ficaram das 9 até as 5 da tarde para ser atendido no hospital e foi para casa com dores e não foi atendido. Uhum. Eu vi pessoas na unidade de saúde, uma senhora com 70 anos, ia às 5 horas da manhã e ir para casa sem ficha porque não foi atendido. Uhum. E dinheiro tem, é só não roubar. Uhum. Não vem dizer que não tem. Dinheiro tem, é só não roubar. É só aplicar onde tem que ser aplicado. E voltando aí à pergunta que agora me falou. Por que o partido PRD? A questão assim, eu estava afiliado, né, ali ao PL, certo? Mas como o PL já tem uma nominata, já tem
e também com o Rodrigo Altoff aí, um abraço aí para o nosso candidato. Você vai falar depois sobre a dupla vai ser depois? ao executivo. Relaxa. Então, como eles já tinham uma nominata que vinha com eles, então para eu ser candidato, eu fui filiado assim meio que às pressas no PRD. PRD. Certo? Eu fui filiado no PRD, que também é um partido de direita e que está junto aí, então, na coligação, agora me parece que o nome é Gaspar em Boas Mãos, né? Sim. Gaspar do Futuro, Gaspar em Boas Mãos, né? Sim. Então, por isso a opção pelo partido, exatamente para poder concorrer ao Legislativo. Exatamente. Pessoal, Lauri A Câmara, filiação, né? aqui no Valor Entrevista, de forma exclusiva, só ressaltando, nós temos aí PL, PRD e União Brasil unidos ao Executivo e Legislativo no município de Gaspar. Agora, a tua avaliação com relação à dupla Opa! de pré-candidatos ao Executivo, Vamos lá. tanto o Paulo quanto o Rodrigo. Eu quero que tu faça uma avaliação sobre eles. Antes, eu peço a você que está nos assistindo, acesse o nosso vídeo no YouTube sobre o doutor Paulo, que é hoje pré-candidato do PL ao Executivo. Tem um vídeo lá pronto, feito há um mês atrás, onde ele conta a história dele e você vai ter a oportunidade de conhecê-lo melhor. Certo. Matt Fischer, e aí, o que você analisa e avalia sobre essa dupla aí? Então vamos falar primeiro sobre o Paulo Queires, né? Eu conheci o Paulo Queires mais de ouvir falar, pelo fato de ele ser delegado, Sim. né? E queira ou não queira, nas outras eleições também acabou, nas eleições passadas, acabou surgindo o nome, algumas especulações sobre o nome dele. Né? Então, dessa vez, foi que se concretizou o fato dele ser candidato. Eu, pessoalmente, não conhecia ele. Fiquei conhecendo ele pessoalmente agora. Sim. Até outro dia eu brinquei com ele, que eu disse, eu ouvi falar de ti, mas não te conhecia pessoalmente. Hoje eu vim aqui te cumprimentar e te dar um abraço, te conhecer pessoalmente. E aí a gente até brincou que isso é bom, porque se não conhecer pessoalmente é sinal que não precisou entrar não entrou na delegacia. numa delegacia. Tu sabe que ele mora aqui, né? Isso. O Paulo mora aqui na nossa rua, lá na frente, deve dar uns 200 metros para frente aí. Muito bacana. Se der certo e ele se tornar o prefeito com o aval do povo, Vai eu dar vou ter certo, um se Deus prefeito na rua que era antigamente chamada de Rua do Lixo, hoje é Manuel Pedra, e o nosso prefeito, se der certo, o povo escolher, vai ser o Paulo. Isso vai valorizar ainda mais o canal. O ambiente, né? E com relação ao Rodrigo, cara? Então, daí, ainda fazendo... Finalizando o Paulo. Mais um comentário, terminando aqui a parte do Paulo, eu vejo assim, a forma dele governar, a forma dele ver como se governa, eu tenho um pensamento muito parecido com o dele, sobre o que ele citou ainda ontem no discurso dele, sobre cuidar de pessoas. Sim. Isso me chamou a atenção. Então, só o fato de o cara ter esse pensamento sobre cuidar de pessoas já é 70%, 80% que o eleitor já deve analisar o voto para esse cara. Uhum. Que é sinal o quê? Porque ele já tem a vida dele formada. Ele não precisa ser prefeito do salário de prefeito. Ele está aqui exatamente mais como um voluntário mesmo. Servidor. Para servir, para cuidar das pessoas. Uma pessoa que tem empatia, uma pessoa altruísta, uma pessoa que gosta de Gaspar, ama Gaspar, criada em Gaspar. Né? Então, tudo isso soma para uma boa gestão. E sobre o Rodrigo, os dois, assim, né? São pessoas de caráter. Né? O Rodrigo, se eu estou hoje concorrendo, eu agradeço muito a ele, porque ele me ligou, ele veio, conversou comigo, ele cuidou de uma parte burocrática, de uma pendência que tinha ali da eleição passada, ele foi lá, cuidou, me chamou, me filiou. Primeiro, ele abriu os caminhos. Exato, porque é assim, né? Porque é assim. Quem é que abriu o mar? Quem foi que abriu o mar? Lá na Bíblia? Deus abriu, mas o Moisés precisou... Não, Moisés, porra! O Moisés precisou tocar cavara no bar. Então, o Rodrigo fez o trabalho do Moisés, para muitos, não apenas para você, mas ele abriu o caminho para muitos. Então, ele é assim, é um cara humilde, né? Um cara que você pode conversar que nem você estamos conversando, um cara simples, né? Um cara de caráter, assim, um cara sensacional, sabe? Então, e outra, o que eu vejo no Rodrigo é essa questão quando ele fala assim em mobilidade. Quando ele fala em uma cidade, sabe, eu fico, uma cidade arquitetada, Sim. planejada, Sim. sabe? Porque Gaspar hoje, daqui talvez 5, 8, 10 anos, vai estar com 100 mil habitantes. Então, vai ter que ter um planejamento para poder acolher esse povo todo e que todo esse povo, as pessoas se sintam bem vivendo em Gaspar. Exato. Então, precisa-se ter um planejamento, não pode ser jogado tudo a Deus dará. Então, assim,
não tem como não estar bem representado se escolher Paulo Queiroz e Rodrigo Althoff para o executivo de Gaspar. Sem dúvida, hoje é o que tem de melhor, eu tenho certeza. Eu não estou julgando e dizendo que os outros são ruins, mas é o que tem uma bagagem mais preparada e é o que está no nosso cenário. Hoje nós temos o nosso governador Jorginho Melo, né, que é do PL, que está com a gente também. Nós temos aí deputados, senadores influentes nessa questão, onde pode chegar para se conseguir verbas, recursos para aplicar no município, e com certeza eles vão fazer uma boa gestão. E uma coisa que eu estava falando com o Rodrigo, e até a gente chegou num concordato na época aí, que a favor da pessoa, tipo assim, o executivo, ele trabalhar 4 anos e daí deveria sair e deixar 4 anos a vez para outro. Só que no caso de Gaspar, eu concordo que deve ser o prefeito, ele concorra para o próximo pleito para 8 anos. Por quê? Primeiro porque Rodrigo Althoff, Paulo Queiroz e Rodrigo Althoff vão ganhar a eleição, 22. Segundo, porque Gaspar, ele ficou assim nos últimos 2 anos, sabe, meio que parece assim que não tem administração. Parece que está meio abandonado, né? Então vai precisar de 2 a 3 anos para dar uma organizada nisso. Sim. Organizar saúde, organizar limpeza, organizar transporte, dar uma ajeitada na casa, certo? Isso, para daí a partir disso começar a se mostrar um trabalho, fazer um trabalho como precisa ser feito, claro, nos pensamentos do Paulo Queiroz e o Rodrigo Althoff. Sensacional, bom argumento. A gente está conversando com o Lauri Kramer. Agora eu quero te perguntar a respeito do que você defende para o povo, cara. O que tu vai trabalhar? De que maneira você pretende atuar como vereador caso o povo te escolha? A primeira coisa, porque o que eu quero assim, ó, sabe, aquilo que a gente comentou antes, que se você votar, por exemplo, para mim, para ser o teu representante, você espera que esse teu representante fale por você, represente você e faça um bom trabalho. Sim. Ou seja, eu tenho algumas observações que são minhas. Eu sei que muita gente discorda. Só que eu penso o seguinte, se o cara votou para mim, para eu ser vereador, então que eu seja vereador e que não assuma a secretaria. É claro que a gente sabe que existe esse jogo político, existe, né, a questão do suplente. O suplente, ele pode ter a chance dele mais quando o vereador, às vezes, precisa sair por um problema de saúde. Sim. Às vezes ele precisa pegar umas férias, né? Por que não passear, sair? Então, estaria o suplente que, queira ou não queira, fez parte da campanha, chamou votos, falou sobre o executivo, né? Então, para isso também existe o suplente. Só que eu penso assim, que se o cara votar em mim para ser vereador, o cara quer que eu seja eu vereador e não o suplente, entendeu? Sim. É a minha forma de ver. Outra coisa, por exemplo, um administrador de uma empresa, um advogado, 50 cargos na vida particular e ainda quer ser vereador. Aí eu pergunto para ti, se o cara tem uma empresa privada, e ele é vereador, esse cara vai desenvolver bem o trabalho de vereador? Ou ele vai priorizar primeiro a empresa? Então as pessoas têm que analisar muito isso. Se eu chegasse à graça de ser um vereador, de ser um representante do povo, eu vou exercer o cargo única e exclusivamente de vereador, porque daí eu posso estar lá no bairro vendo a necessidade do povo, eu posso ouvir a população, eu posso ouvir as pessoas, eu posso participar de reuniões onde eu não tenho nenhum outro compromisso, mas meu compromisso é aquele com o povo, com a sociedade, certo? E o que eu vejo mais assim, sobre a questão de função de vereador, é aquilo que o vereador é eleito para fazer, que é fiscalizar o executivo, onde e como está sendo aplicado os recursos públicos. Porque não adianta eu chegar e prometer para ti dizer, eu vou fazer uma estrada em tal lugar, eu vou trabalhar nisso na saúde aqui. Não, porque tudo isso depende de aliança, depende de eu fazer um projeto bem feito e ser analisado pelos outros vereadores e ser aprovado pelo prefeito. Porque isso não é só de mim o projeto. Então não adianta eu prometer 1000 coisas para as pessoas se eu não vou conseguir fazer, exatamente porque muitas vezes nos falta apoio para fazer. Só que se eu fiscalizar bem e poder me interagir aonde está sendo aplicado o dinheiro público, eu sei que os benefícios públicos, o dinheiro público, vai chegar
para a saúde, como a gente já falou, vai chegar no transporte público, na mobilidade urbana, na educação, na segurança. As pessoas vão ter acesso a tudo isso se o dinheiro for bem gerido pelo gestor público. Sensacional. Lauri Kramer no Valor Entrevista. A gente sempre pede a quem está aqui na bancada com a gente que deixe uma mensagem aos nossos seguidores. Certo. Então, a lente do Valor Entrevista é tua. Antes da mensagem, eu quero te dar os parabéns. Nós Obrigado. gravamos a última vez 4 anos atrás. Sim. E a gente percebe muito essa evolução que você teve, sobretudo na questão da comunicação. Parabéns. Certo. Obrigado. Tá bom? A gente sempre espera que o representante do povo tenha o mínimo de conhecimento. E dentre esses conhecimentos, o da comunicação. Então você saiu muito bem no seu vídeo. Parabéns. Obrigado. Tá bom? A lente do Valor Entrevista é tua, fica à vontade, manda um abraço às pessoas que você ama. Da primeira vez, né? Então a gente acabou indo ali e, queira ou não queira, foi uma experiência que a gente teve. Sim. Né? Só que a gente não tinha nenhuma interação política, nenhuma bagagem. Sim. E daí lá para cá, como eu falei para ti, que desse propósito que eu acredito que Deus tem na minha vida, na política, então eu comecei a conhecer pessoas, comecei a ler, comecei a interagir. Então tudo isso vai somando uma bagagem para a gente. O que eu tenho a dizer para as pessoas é o seguinte: você sabe aquele cara que é político, que ele se elege, e depois as pessoas falam assim, ai, que arrependimento de ter votado nesse cara? Sim. Ou que o cara não pode sair na rua? Eu não quero ser esse cara. O que eu tenho a dizer para as pessoas é que as pessoas que confiarem em mim para ser o seu representante no Legislativo de Gaspar, na política, eu vou fazer o meu melhor, o que tiver dentro do possível para ser transparente, para ser uma pessoa para ter empatia, para poder auxiliar e ver as necessidades que as pessoas precisam, e que eu possa sair na rua e as pessoas virem me encontrar, me abraçar e dizer, eu votei para ti e eu vou votar de novo, se continuar na política. É esse o tipo de pessoa que eu quero que as pessoas vejam em mim, não aquela pessoa que diz, eu me arrependi de votar nesse cara, joguei meu voto fora. Não quero ser essa pessoa. Eu quero ser aquela pessoa que se cria um elo de amizade dentro da política, mas principalmente também com as pessoas que são os munícipes, que são o povo, as pessoas que estão ali e que muitos deles têm a última esperança muitas vezes em alguém que está ali representando a voz dele, porque ele não pode estar ali. A pessoa quer chegar, até quer falar, mas ela não tem aquele caminho que tu falou, o caminho aberto para chegar. Sim. Mas o vereador pode fazer isso. Exatamente. E o vereador fazendo isso, com certeza, ele vai estar auxiliando muitas pessoas, ele vai estar ajudando no crescimento da comunidade, no crescimento e no desenvolvimento do município. Então, esse é o meu recado que eu deixo para as pessoas, aos meus amigos, aos meus colegas, um forte abraço a todos e dizer que estamos aqui para conversar, para ouvir as pessoas. E se chegarmos a graça de ser um representante como vereador no Legislativo, estarei fazendo o meu melhor para representar a confiança de cada um. Sensacional, meu irmão. Ótimo Gelado, vídeo. meu irmão. Parabéns por tudo, Obrigado. pela postura, por ter colocado novamente o nome à disposição da comunidade de Gaspar. Isso se chama resiliência. E que Deus te abençoe e continue te iluminando, tá bom? Amém. Obrigado a você. E que você continue alcançando aí, né? E subindo aí na escala do sucesso como tem sido feito aí nos últimos anos. Sensacional. Um abraço para vocês que estão nos assistindo. Claro, compartilhe o nosso vídeo e vamos aumentar a audiência do Lauri e também do Valor Entrevista. Voltamos na semana que vem com mais novidades. E Agora é novidades 22. boas aqui no Valor Entrevista. Um abraço. Abraço.